Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 29 de abril. Supremo Tribunal Federal arquiva ação em que partido político acusa o INSS de descumprir o prazo de análise de concessão de benefícios definido em acordo com o Ministério Público Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo confirma que Companhia de Saneamento de Sergipe não precisa pagar impostos federais sobre patrimônio, renda e serviços. Partido questiona no STF o uso político de material protegido por direito autoral. E ainda, dados do Sistema Nacional de Adoção revelam que de cada 10 crianças adotadas, pelo menos 3 são devolvidas aos abrigos públicos. No plenário virtual, o STF decidiu arquivar uma ação proposta pelo PDT em que o partido afirma que o INSS não cumpre os prazos de análise de concessão de benefícios estabelecidos em acordo com o Ministério Público Federal. O PDT entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, alegando que a falta de estrutura operacional do INSS tem levado à demora na análise de requerimentos, como pedidos de aposentadorias, pensões, licenças e demais benefícios. O resultado seria um represamento de processos e a formação de uma fila enorme de solicitações. Na DPF, o PDT afirma que deve ser respeitado um acordo firmado entre o INSS e o Ministério Público Federal. O acerto validado pelo Supremo em fevereiro de 2021 estabeleceu que o prazo máximo para análise de requerimentos é de 90 dias, prevendo sanções em caso de descumprimento. Para o partido, há uma omissão da União e isso estaria ferindo diversos preceitos fundamentais da Constituição, como o da isonomia. Também afrontaria a segurança jurídica e o direito à eficiência no serviço público. O caso foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual. A relatora da ADPF, a ministra Rosa Weber, que votou pelo não conhecimento da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Isso porque a relatora entende que dentro do quadro delineado no processo, tanto a discussão do acordo como a pretensão de seu cumprimento, nos termos apresentados, não encontram guarida na via processual de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A relatora destaca ainda no voto que não se trata de verificar na presente assentada se o acordo vem ou não sendo efetivado e em que termos. Limita-se a averiguação ao juízo preliminar quanto à admissibilidade do instrumento utilizado para instalar a controvérsia constitucional. O plenário já formou maioria acompanhando a relatora. O prazo para encerrar o julgamento é hoje à noite. O Partido Verde pediu ao Supremo que seja pacificado o entendimento sobre o uso de material de áudio ou de imagem protegido por direito autoral das campanhas políticas. Ao defender a necessidade de solução pelo STF, a legenda apontou sentenças que já condenaram políticos a indenizarem detentores de direitos autorais pelo uso não autorizado de música e imagem de cantor. Liminarmente, o PV pede a proibição do uso de material protegido nas campanhas e da imagem de artistas sem autorização expressa. E ainda que a Corte fixe o entendimento de que, no caso de uso, ainda que consentido, de material protegido, devem ser recolhidos os devidos direitos autorais. A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. A Companhia de Saneamento de Sergipe tem imunidade recíproca reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, está isenta de pagar impostos federais que incidem sobre patrimônio, renda e serviços. O plenário entendeu que a companhia preenche os requisitos para o reconhecimento do benefício, já que presta serviço público sem concorrência. O relator do caso foi o ministro José Roberto Barroso. Durante o julgamento, ele frisou que, de acordo com o entendimento do STF, as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca. Para isso, são exigidos 3 requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência. A Companhia de Saneamento de Serviço de Sergipe atende a essas exigências. Segundo o relator, a companhia é sociedade de economia mista estadual que presta serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável,
coleta e tratamento de esgotos sanitários. Além disso, sua atuação se dá de forma exclusiva em 71 dos 75 municípios do estado e 99% de seu capital social é proveniente do governo estadual. Barroso também explicou que se a concessão da companhia for repassada à iniciativa privada, o benefício da imunidade tributária recíproca pode ser revisto e retirado. O próximo domingo é Dia do Trabalho, uma data não só comemorada no Brasil, mas em vários países do mundo. Mas os trabalhadores não têm muito o que comemorar. Os números de acidentes de trabalho aumentaram 30% no último ano, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do MPT. Máquinas e equipamentos, quedas, esforço repetitivo, exposição a produtos químicos e biológicos. Os acidentes de trabalho não param de aumentar. Só no ano passado, o país registrou mais de 570 mil casos, alta de 30% em relação ao ano anterior. 2.500 trabalhadores morreram. Parte desse crescimento se deve à pandemia de coronavírus. O número de acidentes no setor hospitalar aumentou 11%, comparando-se os anos de 2018 e 2019 com 2020 e 2021. Neste contexto estão médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que morreram por causa da Covid-19. O vice-coordenador nacional de defesa do meio ambiente e do trabalho, do MPT, conta que o Brasil tem um dos maiores índices de morte de gestantes profissionais de saúde. Por conta da exposição ao agente biológico e por conta também de uma certa negligência em adotar as medidas de biossegurança e as medidas de vigilância em saúde do trabalhador, especialmente o afastamento desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E eu falo trabalhadores porque, embora gestantes sejam um grupo vulnerável, o contato com qualquer outra pessoa, independente do gênero, ele é o foco de transmissão da doença e o agente que vai causar a doença e potencialmente que causou esses registros fúnebres, registros trágicos em relação às mulheres gestantes. Ontem à noite, o Cristo Redentor foi iluminado de verde para lembrar o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho. E no próximo domingo é o Dia do Trabalho. Mas não há muito o que comemorar. De acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a economia mundial perde a cada ano 4% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas. No caso do Brasil, esse percentual corresponde a mais de 300 bilhões de reais, levando-se em conta o PIB de 2020. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as fiscalizações caíram pela metade em 9 anos. E a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho foi prejudicada com a extinção do Comitê Gestor Intersindical e do Comitê Tripartite, formado pelo governo, trabalhadores e empregadores. A Política Nacional Brasileira, que nunca teve uma efetiva implementação, hoje, além da questão de não ser, vamos dizer, uma prioridade política do Estado Nacional, ela também está institucionalmente decapitada. Dados do Sistema Nacional de Adoção revelam que de cada 10 crianças adotadas, pelo menos 3 são devolvidas aos abrigos públicos. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Meus parabéns a toda a equipe da TV Justiça. Que vocês continuem nesse firme propósito de dar transparência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e também de transformar o juridiquês em uma linguagem fácil, didática e acessível ao cidadão comum. Terminou hoje o Seminário Nacional Pacto pela Primeira Infância, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Foram 2 dias de debates e apresentação de diagnósticos que devem embasar a elaboração de novas políticas para a promoção e garantia de direito das crianças com até 6 anos de idade. Um dado chamou a atenção nesta sexta-feira. Mais de 30% das crianças adotadas no país retornam aos abrigos públicos. De acordo com os relatórios apresentados, em 2020, aproximadamente 30 mil crianças estavam em situação de acolhimento, 33% delas na primeira infância.
Um dado que chamou a atenção do Conselho Nacional de Justiça é que 31% dos menores de 5 anos retornaram pelo menos uma vez ao acolhimento institucional e 21% ao acolhimento familiar. A reentrada no acolhimento pode indicar que, para uma parcela dessas crianças, as ações desenvolvidas não foram suficientemente efetivas. Ainda pode ser um indicativo de que a ausência de políticas públicas que deveriam auxiliar a família no processo do cuidado e de acesso a direitos básicos, bem como a situação de pobreza dessas famílias. O levantamento aponta que muitas crianças ainda são institucionalizadas por causa da extrema pobreza em que se encontram as famílias sanguíneas, que não têm condições de criá-las com direitos básicos. Outro ponto destacado como motivo para a necessidade do acolhimento foi a negligência. A negligência é o motivo mais recorrente para o acolhimento, né? Então, recorrentemente nas narrativas escolhidas, as famílias das crianças acolhidas têm sido olhadas e tratadas como pouco capazes de cuidar de sua prole, motivando a perda das suas crianças. Tirar crianças das instituições e promover a convivência familiar e comunitária é uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça e das entidades parceiras na promoção dessa política pública. No entanto, o Brasil encontra uma barreira. São mais de 2.700 unidades de acolhimento institucional para apenas 432 serviços de famílias acolhedoras, 7% do total. A meta, no entanto, é de transformação. Em 2025, a coalizão Família Acolhedora, união entre a sociedade, o governo e o sistema de justiça, quer que essa porcentagem chegue a 20%. É mais fácil promover a convivência comunitária, é mais fácil promover a autonomia progressiva, o envolvimento da criança nos afazeres domésticos, na relação com as compras da casa, com a manutenção da casa, uma participação ativa na economia ali da casa, e aí falando de jovens. E na primeira infância, claro, os vínculos afetivos estáveis, e nós sabemos da importância deles e do cuidado individualizado. O Ministério da Cidadania apresentou uma avaliação sobre a evolução do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, relacionado à primeira infância. A conclusão é que nos últimos anos houve avanço nessa política pública, mas há um caminho a ser percorrido. Um grande achado que tem muita relação com a primeira infância foi a necessidade de se ampliar a oferta de serviço de acolhimento. Isso foi um dos aspectos mais fortes identificados nas pesquisas. Então, a necessidade de ampliar essa oferta, sobretudo no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, municípios de pequeno porte, de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que essa é a modalidade preferencial, de incluir metas claras na atualização do plano para isso e efetivar uma transição gradativa. E ampliar o conhecimento também, promover uma mudança de cultura na rede que ainda privilegia o acolhimento institucional. O Tribunal Superior Eleitoral fechou acordos com o Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, o CONCEPRE, e com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Os convênios têm como objetivo aperfeiçoar as prestações de contas e combater a desinformação. TSE e CONCEPRE firmaram um acordo para combater as fake news. Pelo convênio, o Conselho deve tomar medidas como divulgar conteúdos oficiais produzidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e participar dos treinamentos do Tribunal sobre desinformação. Além disso, as instituições devem estabelecer medidas e diretrizes de segurança nas eleições. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, lembrou que a democracia tem sofrido ataques constantes impulsionados pelo uso de informações falsas e falou que o combate à desinformação deve respeitar as características do Brasil. Portanto, o Brasil é o Brasil de Feijó, é o Brasil de Curitiba, é o Brasil da metrópole de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Catolé do Rocha, na Paraíba, e é preciso, portanto, que haja um conjunto de procedimentos que sejam factíveis nesta pluralidade. O Tribunal Superior Eleitoral também assinou um acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O objetivo da cooperação é aperfeiçoar o sistema de prestação de contas eleitorais, partidárias e das fundações e dos institutos dos partidos políticos. O convênio divide as atividades. Enquanto o TSE fica responsável por garantir a infraestrutura necessária para hospedar o programa, por exemplo, o TRE do Paraná fica por conta de gerenciar o projeto, entre outras atribuições. A Campari não terá que indenizar a estoque por suposta utilização de know-how na distribuição de bebidas. Essa é a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
por unanimidade, os ministros rejeitaram o pedido de indenização feito pela Distillerie Estoque do Brasil, em razão de suposto uso indevido de seu know-how pela Campari do Brasil. Para a terceira turma, não foi possível identificar apropriação indevida de sigilo industrial que permita constatar violação do know-how da Estoque. Na área empresarial, o know-how é o conjunto de conhecimentos, métodos e procedimentos desenvolvidos por determinada companhia. A Estoque argumentou que manteve contratos para distribuir no Brasil a bebida fabricada pela Campari, que após 30 anos de relacionamento comercial decidiu não renovar o acordo, causando prejuízos à empresa. A Estoque alegou ainda que a Campari, ao passar a fazer ela mesma a distribuição de seu produto no país, teria se apropriado de informações sobre organização de vendas e cadastro de clientes que integravam o know-how da antiga distribuidora, o que caracterizaria concorrência desleal. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a Campari não estava obrigada a renovar o contrato, mas utilizou indevidamente o know-how desenvolvido pela Estoque, sem autorização ou contrapartida financeira. Já o relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou doutrina segundo a qual, para o direito, o segredo industrial é a parte relevante do know-how empresarial e que não foi indicado no processo qual a técnica de distribuição de produtos que seria original ou secreta, isto é, que ultrapasse as informações já conhecidas pela Campari no âmbito da relação contratual. Sendo assim, a terceira turma acolheu o recurso da Campari e reformou o acórdão do Tribunal Estadual, julgando improcedente o pedido de indenização. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou uma condenação por contrabando de cigarros com carga de 20 mil pacotes. A quarta turma do TRF1 negou o pedido de um homem para que fosse revista sua condenação pelo crime de contrabando de cigarros, previsto no artigo 334-A do Código Penal, por ter sido pego transportando 20 mil pacotes do produto. Segundo a turma, as provas demonstram que o acusado praticou a conduta, sendo as razões apresentadas no recurso insuficientes para afastar a motivação da sentença. Esse professor de Direito e defensor público explica os fundamentos da decisão e esclarece que esse crime vai além da sonegação fiscal. Ao contrário do descaminho, o contrabando é um crime pluriofensivo, afetando, no caso dos cigarros, não apenas a arrecadação tributária, mas também a saúde pública e a segurança do consumidor. O crime se consuma com a mera entrada no país da mercadoria proveniente de país estrangeiro. Na ótica do tribunal, reafirmando a sua jurisprudência ao desprover a apelação da defesa, é inaplicável ao contrabando a atipicidade material. O tribunal entendeu também demonstradas materialidade e autoria e comprovado o dolo do acusado em relação à introdução clandestina da mercadoria no país. Tudo isso a partir da prova testemunhal e da confissão do acusado em sede policial e em juízo. O colegiado acompanhou o relator de forma unânime. Ele deve cumprir 2 anos de reclusão. A seguir, a obra e o legado de Mariane Perret, artista dos imponentes vitrais de Brasília. Voltamos em instantes. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. Tenho acompanhado e tenho participado durante esses 20 anos de atuação da TV Justiça e certamente ela tem contribuído para que as pessoas tenham mais cidadania e que tenham mais também acesso aos seus direitos e garantias fundamentais. A TV Justiça é fundamental para promover o acesso à justiça no Brasil. Hospedagens em viagens e estelionato sentimental estão entre os temas abordados no mais novo livro sobre direito civil. O lançamento foi no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Situações do dia a dia com jurisprudência recente preenche as mais de 1.700 páginas do livro Direito Civil, volume único. O lançamento foi no Espaço Cultural do STJ, onde os autores explicaram que a obra é destinada a todos, até mesmo aos leigos em direito, profissionais de outras áreas de conhecimento e concurseiros.
A gente procurou tomar o cuidado de, nas notas de rodapé, quando a gente via que algum tema importante para concurso, a gente colocava, olha, em concurso público, cuidado, que assim pode cair, e a gente até coloca questões. Então, a obra ela abrange o público acadêmico, abrange o público profissional, mas os concursandos também vão encontrar alento nessa obra, pelo fato de nós também nos preocuparmos em direcionar para eles o conteúdo, né? Entre os temas abordados no direito civil estão o lucro de intervenção, compensação do lucro com dano, perturbação da base do negócio jurídico, retroatividade inautêntica, destaque também para problemas relacionados à hospedagem em viagens e estelionato sentimental. O STJ decidiu que é possível, sim, que o condomínio proíba o proprietário de alugar o seu imóvel por meio do sistema Airbnb, desde que haja convenção de condomínio que proíbe expressamente. Quanto ao estelionato sentimental, infelizmente é possível assistir a casos em que um dos parceiros, a exemplo do golpe do Tinder e outros casos semelhantes, fraudaram, obtiveram vantagens indevidas a partir do parceiro, usando de todo um ardil, todo um engodo, enganando essa pessoa, criando histórias fantasiosas. E do ponto de vista de responsabilidade civil, em alguns casos específicos, a jurisprudência tem concedido indenização à vítima lesada. No discurso de lançamento, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, disse que a obra é uma proposta inédita. Segundo ele, além de citar as recentes jurisprudências do STF e do STJ, o livro contextualiza também o direito romano, direito civil comparado e os precedentes. O direito civil, por regular as maiores relações humanas, que são as relações privadas, evidentemente tem uma participação e uma influência não só no seu próprio âmbito, mas no âmbito de todos os demais direitos. Portanto, o direito civil é sim um ramo que tem um poder enorme na construção daquilo que a gente propõe de sociedade democrática, de sociedade de Estado democrático de direito. Morreu nesta semana, aos 94 anos, Marianne Perret. A artista francesa ficou conhecida pela criação dos vitrais de Brasília, como os do STJ, considerados uma verdadeira obra de arte. A junção do vidro e concreto formando uma floresta imaginária. É quase impossível passar em frente ao Superior Tribunal de Justiça e não se impressionar com a obra localizada na fachada da corte. Em entrevista concedida para a equipe do STJ em 2013, Marianne Perret conta que o painel foi um pedido de Oscar Niemeyer. Ele disse: agora você vai fazer o vitrai do STJ. Eu disse vitrai, mas eu acabei de fazer um vitrai, não, eu vou fazer outra coisa. Ele diz o quê? Eu disse coluna. Mas isso aqui me veio na cabeça, não é? De uma maneira espontânea, totalmente. Então, ele disse, tá bom, então desenhe as colunas. Eu desenhei as colunas, ele adorou. Intitulada Mão de Deus, a obra representa uma mão divina aberta, um olho vigilante, formas de pássaro e o que mais o espectador puder enxergar. A artista plástica francesa Marianne Perret foi a única mulher a integrar a equipe responsável pelos prédios públicos que formaram Brasília, chefiada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ao receber a notícia da morte da artista, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, emitiu uma nota de pesar. O ministro destacou o legado deixado pela artista. Após cumprir com maestria a sua missão na Terra, a notável artista plástica Marianne Perret deixa ao Superior Tribunal de Justiça um legado eterno de ousadia e genialidade. Marianne Perret transmitiu com a sua obra a lição de todas as mulheres de que a justiça caminha de mãos dadas com a graça e a beleza na constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, em prol de uma humanidade mais justa, próspera, igualitária e fraterna. O presidente do STJ finaliza a nota prestando condolência e enviando uma mensagem de conforto para amigos e familiares. Em nome do STJ, rogo que a infinita misericórdia divina conforte a família e os amigos diante desta perda imensurável.
Mariane Perretti faleceu no Hospital Real Português, no Recife, na última segunda-feira, mas só teve a morte divulgada hoje, dia 29 de abril. O velório será amanhã no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, a partir de 1h da tarde. O corpo da artista será cremado. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz Fabrício Castanhal Lunardi. Para mim foi uma grande alegria e uma grande honra poder participar desses 10 anos da TV Justiça, porque acredito que a TV Justiça tem uma importância fundamental para o judiciário e para toda a sociedade, seja em termos de prestação de contas, ou em razão do seu caráter informativo, ou para o próprio exercício da cidadania. A partir do momento em que os julgamentos do judiciário passam a ser televisionados, as pessoas passam a acompanhar esses julgamentos e a debater esses temas principais que estão no Poder Judiciário. Além disso, a TV Justiça tem um amplo caráter informativo e educativo sobre os direitos das pessoas, né? Então explicando esses direitos e também a forma como as pessoas podem exercer esses direitos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.